Então, como você aumenta o seu vocabulário? Bom, é lendo. Eu gosto muito de ouvir podcast, eu gosto demais de ouvir podcast. Tem podcasts maravilhosos, seja na sua plataforma digital, que seja o Deezer, Spotify, até mesmo no YouTube, para você assistir e ouvir ao mesmo tempo o podcast. Então, dentro do carro, eu praticamente tenho alguns podcasts baixados já, eu escuto eles para adquirir mais conhecimento e aumentar meu vocabulário. É muito bom escutar, ouvir podcasts. É uma dica que eu dou, certo? E aí, podcast, lógico, no seu ramo, na sua atividade. Eu sou advogado, podcast de advocacia, um advogado renomado. Você vai aprender muito com ele, aumentar o seu vocabulário também. Eu sou dentista, podcast voltado à saúde bucal, enfim, eu sou auxiliar não sei do que, podcast voltado a isso. Então, podcast é uma dica bem legal. Como também a leitura, né? A leitura, ela também faz parte do dia a dia de uma pessoa que quer aumentar o seu vocabulário. O nosso podcast Fale Ainda Melhor e Convença Muito Mais, método 3x10, fale 3 vezes melhor e convença qualquer pessoa em 10 minutos, está se iniciando. Reserve esse momento para conhecimento. Seja bem-vindo. Eu sou Marcelo Miller. E eu sou Francelino Ribeiro. O podcast de hoje tem como tema principal falar sobre pressão, como argumentar de forma correta e se sobressair. Francelino, como está o projeto Método 3x10? Marciano, mais uma semana, passa voando, é incrível como tudo passa voando mesmo, mas o projeto está maravilhoso, muitas pessoas no Telegram junto conosco, interagindo. Telegram, todo dia eu mando uma sacada legal, inclusive no dia de hoje, que a gente está gravando esse podcast, lá no Telegram eu falei como eu consegui R$ 1.000 de aumento com um prefeito. E quando eu tinha 16 anos de idade, se você quiser entender como isso funciona, vai lá no Telegram, tem um link na bio aí, você pode entrar para o grupo do Telegram. Mas o Telegram está maravilhoso, a gente está crescendo, o nosso projeto está ganhando mais força, graças a Deus, vem muitas novidades por aí, e nós estamos ganhando força e crescendo com o nosso projeto. E, graças a Deus mesmo, com muito empenho e muita dedicação, o nosso projeto vai cada vez subindo mais e ganhando mais força. No último podcast, a gente falou sobre um tema muito importante, que é a ansiedade e também sobre o medo. Muitas pessoas sofrem com esse mal, né? E também é um mal da boa comunicação. E nesse podcast, nós vamos falar, então, sobre pressão, como argumentar sobre pressão, como você manter a sua, vamos dizer assim, regularidade na hora de se comunicar quando o assunto é mais trêmulo, quando o assunto é mais difícil de se lidar, quando o assunto é mais complicado. Como você falar sob pressão, literalmente. Talvez numa discussão familiar isso já aconteceu, talvez numa apresentação, um professor, um instrutor, ou talvez até mesmo um cliente lhe pressionou, questionando sobre a empresa, questionando você sobre o seu trabalho, sobre o seu serviço, e você não sabia por onde sair. Você começou a tremer e ficou branco e tremeu na base. E é sobre isso que nós vamos falar agora no nosso podcast, o podcast do Método 3x10. Fale 3 vezes melhor e convença qualquer pessoa em 10 minutos com o tema de hoje: como argumentar sob pressão, Marciano. Isso aí. Então, Francelino, a comunicação verbal é importante para qualquer ramo profissional, isso é certo, né? Então, quem conseguir se expressar e saber argumentar bem, essa pessoa acaba se diferenciando diante das outras, né? Então, com certeza, muito bem colocado. a capacidade argumentativa, ela não deixa de ser uma habilidade, né? Ela pode ser trabalhada. Então, por onde que a pessoa que está nos ouvindo hoje pelo Instagram, no YouTube, no Facebook, pode começar? Bom, primeiro passo, não existe um bom jogador de futebol sem que não treine, né? Tudo começa com o treino. Você conquista qualquer tipo de habilidade treinando. Isso é o fato mais verídico que eu sei e que eu conheço na minha vida. Então, é treinando que você consegue conquistar os seus grandes objetivos
e na repetitividade do treino, você aprimora cada vez mais. Eu tive aqui um momento, até eu gostaria de pedir para a equipe da edição depois, buscar aquela frase e aquela história da bala. Toda vez que vai sendo feita uma bala nova. Então, puxa lá só um gatilho e aí depois volta aqui para o nosso podcast. Então, você viu que é assim, é aprimorando que você consegue ter um resultado, certo? Esse exemplo da bala que você assistiu novamente de um outro podcast nosso, você viu que não existe uma bala perfeita, certo? Desde que você aprimore cada vez mais ela, mas tenha um grande cuidado para você não aprimorar sempre aquele aprimoramento já feito. Aprimore o início. Por quê? Porque senão a bala vai ficar com aquele outro gosto e toda a história você já ouviu. Mas, Marciano, é isso. Aprimorar com habilidade a arte de se comunicar vem de encontro ao treino, mas principalmente a arte de poder driblar várias situações. Seja, por exemplo, se for um vendedor, né? Se você que é um arquiteto, você que é um engenheiro, você que é um projetista, para você que é um dentista, para você que é um advogado, você tem que apresentar algum produto e o cliente entra com uma objeção e isso bagunça todo o teu projeto. Saiba que nessa hora de pressão você tem que dominar o seu interlocutor. Eu já tive momentos na minha vida, na área das vendas, que eu mandei o cliente ficar quieto. Para tudo que você está fazendo. Para tudo que você está falando, para tudo que você está pensando. Volta aqui comigo. Presta muita atenção no que eu vou te oferecer. Essa é a tua única saída. E você não está parando para escutar. Você quer só falar sobre outras soluções que você sabe que não dá certo. Então, para tudo. Presta atenção em mim. Já tive momentos, Marciano, em que eu tive que fazer isso. Numa hora de uma conversa, uma apresentação. Eu estava vendendo meu peixe, vendendo meu produto. E existem clientes e momentos, né, e pessoas que precisam ser taxadas, barradas. A melhor venda ou concretização de um negócio é quando você domina o assunto, domina o cliente e, principalmente, entrega para o cliente a melhor opção, a melhor solução, que é a sua. Desde que a sua solução ou opção seja realmente uma solução para o cliente. Então, acho que ficou claro, né? Ficou bem claro. Ficou bem claro isso. Acho que é esse o passo a passo, né? Só para lembrar para você que está conferindo aí o nosso podcast, você pode acompanhar o nosso podcast nos bastidores, saber antes mesmo de lançar o podcast. Nós temos aqui do lado, deixa eu mostrar, como toda vez eu mostro. Aqui do lado a gente tem o nosso pessoal que está acompanhando, né, a gravação do nosso podcast. Esse podcast ele vai ao ar então na próxima semana. Você que está assistindo ao vivo, você pode conferir esse podcast na próxima semana. E se caso você quiser mandar alguma pergunta, também você pode acompanhar. Então, só para a gente dar sequência aí e o pessoal de casa saber. Vamos lá, Marcelo, vamos seguindo? Então, o poder de persuasão é um diferencial na hora de impulsionar os resultados de uma equipe, né? Então, para que isso se concretize, a pessoa ela precisa saber argumentar. Ela precisa saber construir uma explicação sólida e convincente. Então, em uma reunião, ela precisa se sobressair. Porém, são várias pessoas ouvindo, né? Acaba criando um clímax. Então, como a pessoa pode começar a falar no primeiro minuto? Bom, persuadir, essa palavra eu acredito que seja muito forte, Marciano. Muito bem colocada.
A persuasão na hora da comunicação, ela é um impulsionador para qualquer tipo de fechamento, certo? Persuadir o seu interlocutor no bom sentido, claro, vou relembrar, no bom sentido, é um poder incrível. É um poder incrível. Você botar o cliente na parede, ou botar a pessoa que está escutando você na parede, para literalmente ouvir e dizer que realmente essa é a solução para o problema dela, você é a pessoa que vai ajudar ela a resolver a situação dela, é o segredo. Mas, desde que seja 100% honesto. Eu cheguei até a anotar no meu script aqui, que eu sempre anoto, a honestidade sempre tem que vir em primeiro lugar. Seja sempre 100% honesto. E um outro detalhe sobre a questão do primeiro minuto e a questão da pressão, Marciano, quando tem aquele cara ou aquela pessoa que está ouvindo você numa reunião, numa apresentação, até mesmo um professor na faculdade que está querendo botar você contra a parede e ele lhe pergunta algo que você talvez não saiba responder, presta muita atenção. Se você não sabe responder, seja 100% honesto e, quem sabe, devolva a pergunta. Para você não sair naquele branco, para você não sair naquela saia justa. Tudo bem, seguinte, eu entendi 100% teu assunto, mas me diz uma coisa, isso e isso vai gerar o quê? Se você não sabe responder, você diga, olha, eu infelizmente posso averiguar e trazer para a próxima conversa, posso averiguar e trazer para você amanhã, eu lhe ligo e lhe explico, se for no caso de um cliente. No momento eu não sei. Se caso você estiver numa apresentação, numa reunião, devolva a pergunta. Devolva a pergunta para qualquer pessoa que esteja ao seu redor ou à sua volta. Alguém sabe sobre isso e aquilo? Se alguém souber, você fala. Saiba, você trouxe a solução para um problema naquele momento. E se ninguém souber ali, entrega então a resposta no momento seguinte que você conseguir pesquisar, enfim, ir atrás. Agora, tem pessoas que fazem perguntas de duplo sentido. Você não sabe se são perguntas para lhe afetar positivamente ou para prejudicar você, certo? E uma coisa que você tem que pensar, se a pergunta é de duplo sentido, aonde essa pessoa quer chegar? Aonde ela quer chegar? Quando você souber o destino dessa pessoa que lhe entregou uma pergunta de duplo sentido, provavelmente você vai ter uma resposta positiva na hora de entregar para ela uma conclusão. Então, perguntas de duplo sentido merecem muita atenção e merecem aquele cuidado. E aquela pergunta, aonde o outro quer chegar com isso? Ele quer me ofender ou ele está apenas querendo tirar uma dúvida? Então, isso eu vivo bastante, tá, Marciano? Olha, talvez você não acredita, mas eu no mundo dos negócios, eu vivo muito isso. Perguntas de duplo sentido, pessoas que querem botar a gente contra a parede com alguma determinada situação. Só querer tirar vantagem. Querer tirar vantagem de você. E você precisa ser 100% honesto. Se preciso for, devolva a pergunta, que a pessoa fica numa saia justa, se ela não realmente não estiver falando com integridade, sendo verdadeira com você, né? E que a pergunta para a pessoa, olha, onde você quer chegar com isso? Bota a pessoa numa saia justa. Falar sobre pressão é isso. Seja sempre, sempre, sempre 100% educado. Mas coloca a pessoa numa saia justa. Onde você quer chegar com essa sua pergunta? Gostaria de entender. Então, falar sobre pressão, eu vejo que esse é o start de uma pessoa que consegue argumentar e consegue se virar durante um momento de tensão e pressão. Então, a retórica é uma ferramenta
e que está em nossas mãos. Então, como que fazer para ampliar o vocabulário, para possibilitar que novos conhecimentos sejam adquiridos e assim ter bons argumentos para que na hora não dê um branco? Eu já falei sobre branco. O branco ele só vem com a pessoa que automaticamente não treinou sobre aquilo que ela quer expressar, certo? Então, o branco também pode ele está 50% aliado ao nervosismo e ao medo, mas 50% ele está aliado ao habilidade no assunto, certo? Então, o branco ele é positivo, ao meio, vamos dizer assim. 50% do medo é ansiedade e a insegurança, e 50% da falta de treino. Ele é justificado ao meio, certo? Então, como você aumenta o seu vocabulário? Bom, é lendo. Eu gosto muito de ouvir podcast, eu gosto demais de ouvir podcast. Tem podcasts maravilhosos, seja na sua plataforma digital, que seja o Deezer, Spotify, até mesmo no YouTube, para você assistir e ouvir ao mesmo tempo o podcast. Então, dentro do carro, eu praticamente tenho alguns podcasts baixados já, eu escuto eles para adquirir mais conhecimento e aumentar meu vocabulário. É muito bom escutar, ouvir podcasts. É uma dica que eu dou, certo? E aí, podcast, lógico, no seu ramo, na sua atividade. Eu sou advogado, podcast de advocacia, um advogado renomado. Você vai aprender muito com ele, aumentar o seu vocabulário também. Eu sou dentista, podcast voltado à saúde bucal, enfim, eu sou auxiliar não sei do que, podcast voltado a isso. Então, podcast é uma dica bem legal. Como também a leitura, né? A leitura, ela também faz parte do dia a dia de uma pessoa que quer aumentar o seu vocabulário. Um detalhe muito importante na questão de aumentar o vocabulário que eu gostaria de trazer com atenção para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, preste muita atenção em palavras novas que podem viciar. Eu tive um momento onde eu tive um mentor e esse mentor falou demais a palavra quiçá. Ou seja, quiçá seria, quem sabe, até mesmo, certo? E o quiçá, ele chegou a prejudicar um pouco a minha comunicação, porque eu viciei no quiçá. Inclusive, algumas pessoas fizeram perguntas gozadas de mim por causa do quiçá, e eu, quiçá, respondi, né? Então, cuidado demais com as palavras novas que podem viciar. Esse é um detalhe sobre o vocabulário que a gente pode deixar em destaque. E a questão de argumentar sob pressão em vocabulário é muito importante, Marciano. Porque no momento que você argumenta sob pressão, tendo um vocabulário imenso, um conhecimento imenso, tudo fica mais fácil, né? Você consegue puxar ideias, puxar histórias, puxar gatilhos, puxar isso, puxar aquilo. Aquela teia começa a ficar gostosa porque a pressão ela começa a virar um teatro, uma peça teatral. Então, isso é muito bom mesmo. Falar sobre pressão quando tem um vocabulário enorme, vamos dizer assim, é ter o melhor jogador em campo. O melhor jogador em campo. Então, como fazer para fortalecer a forma que você é visto e a imagem que a pessoa tem de você, né? Quando você afirma verbalmente alguma coisa. Bom, primeiro eu gostaria de falar que a sua primeira impressão é a que fica. Isso para você que está nos assistindo de casa, para você que está nos acompanhando no nosso podcast, muito obrigado. Mas lembre-se, no momento que você conhecer uma pessoa, a primeira impressão para ela é a que vai ficar sobre você. Certo dia eu estava num restaurante, numa grande cidade, e naquele restaurante eu tinha um amigo junto comigo, e aconteceu que o meu amigo se engasgou e lá dentro daquele restaurante tinha uma pessoa muito importante. Essa pessoa é referência na área da comunicação
E eu estava junto com esse meu amigo, ajudei ele a desengasgar. E essa pessoa da área da comunicação, que era importante, veio para cima e pediu se precisávamos de ajuda. E resolvemos o problema. E, enfim, deu tudo certo. Graças a Deus ele ficou bem. Mas essa pessoa nunca mais esqueceu da gente. Porque a primeira impressão foi a que ficou para ela. Foi uma impressão negativa. Tinha alguém se engasgando. Mas é por causa daquilo, é por motivo daquele evento, daquele acontecido, daquele ocorrido, que essa pessoa nunca mais vai esquecer de mim. Então, seja um momento ou um ocorrido que as pessoas elas lembram de você positivamente, você deixa a sua marca, você deixa a sua atenção voltada para ela, por vários e vários meses, anos depois, ou até mesmo por a sua aparência, né? Sua aparência, a sua forma de se expressar, a sua forma de se comunicar. Ô, Francelino! O cara da boa comunicação, Francelino! Ô, tudo bem? Tu fala bem, escutei você! Oh, legal, gostei da sua palestra, gostei de sua apresentação. Eu vi você lá. Você estava usando, olha só, você estava usando aquela touca vermelha. Tem gente que repara. A primeira impressão é a que fica. Eu nunca me esqueço do dia que nós estávamos juntos, Francelino, nos conhecemos. Tomamos um vinho de tal marca, o melhor vinho, o melhor bate-papo, a melhor conversa. Lembra o dia que nós tocamos uma música junto? Aquele dia, aquela noite com o violão foi fantástica. Tem muitas pessoas que me recordam assim. Tem uma brincadeira que está rolando aí nos stories. Quem é o Marciano? Quem é o Francelino? E você recorda, o Francelino é aquele isso e aquilo. Então, as pessoas, elas marcam você pela primeira impressão. A primeira impressão é a que fica. Tá? Então, tente cuidar para a sua primeira impressão ser positiva. Se for negativa, que seja desse jeito aí que eu expressei um pouco desse assunto, dessa história que houve comigo com meu amigo, mas que seja sempre positivo, certo? Cuida bastante da sua aparência, cuida bastante da sua expressão, cuida bastante... Eu costumo dizer, me digas... E também, outro detalhe importante. Me digas com quem tu andas, que eu te direis quem tu és. Se, por mais que você seja o cara da comunicação, o cara da advocacia, o cara cirurgia plástica, o cara da nutrição, pode ser a moça, né? Seja a pessoa. Se você estiver andando com alguém que não possa lhe entregar uma boa segurança, a sua reputação pode ter certeza que por mais que você seja o cara, vai lá embaixo. Então a primeira impressão é a que fica. Eu já conheci várias pessoas que eu achava ser a grande pessoa e a influência deixou a desejar. Então é bem delicado isso. E principalmente quando você está falando e argumentando sobre pressão, Marciano, trazendo para o assunto, uma discussão, por exemplo, uma discussão sobre um assunto. O que você quer falar? Você está andando com fulano de tal. Quem você acha que é? E aí as situações começam a ficar delicadas, começa uma baixaria. Eu recentemente peguei meu celular e saí de um grupo onde existia uma discussão feia. E eu costumo dizer que isso não traz nada para a nossa vida. E eu acabei, não falei nada para ninguém, saí do grupo. E foram me pedir, Francelino, por que você saiu do grupo? Eu saí do grupo porque eu não gosto disso, daquilo. Mas você tem seus direitos. Sim, eu tenho meus direitos. E aí depois muitas outras pessoas acabaram saindo do grupo por causa de uma pessoa, porque essa pessoa não tem uma boa referência, enfim, tem uma má comunicação, usa da má palavra, enfim. Essa pessoa vai ser conhecida por todos esses, sei lá, tinha 30, 40, 50 pessoas no grupo,
por todas as outras pessoas com um mau falatrão, um mau exemplo, né, de uma boa comunicação, enfim. E a reputação dele cai água abaixo. Então, e outra, lembre-se sobre a questão de reputação, sabe aquelas pirâmides? Tem aquelas, Marciano, como é que é o nome disso? Que a casa cai sempre quando eles iniciam com um produto pirâmide. Pirâmide financeira? Financeira, teve multinível, marketing multinível, eles falam disso. A má comunicação é isso. Você está aqui em cima, certo? E aí alguém que ouviu você está aqui, né? Esse alguém vai ramificar para outra pessoa, para outra e para outra. E essa outra vai ramificar para cá, vai ramificar para cá. E aí vira aquela bagunça. Então, esse negócio não funciona. Então, lembre-se, digas com quem tu andas, que eu te direis quem tu és. Uma boa influência faz a diferença. E na hora de argumentar sob pressão, se você não anda com as pessoas certas que podem lhe trazer argumento de qualidade, a probabilidade de você ser dedurado na hora da discussão ou pressão é muito grande. Então, para fechar a nossa última pergunta, o que é preciso saber para se sair bem em momentos no qual a pessoa está sob pressão? Como oratória também pode ajudar nisso. Bom, primeira coisa, vou resumir, então, como a última pergunta é essa, eu vou resumir o argumento sob pressão. Sempre mantenha calma, sempre. Para você argumentar sob pressão, mantenha calma, não fique nervoso de jeito nenhum. Respire fundo, não deixe a adrenalina subir, não deixe a adrenalina se aflorar, a flor da pele, como se diz. Respire fundo mesmo. Pense muito bem antes de responder. Pense demais antes de entrar numa argumentação sob pressão. Pense bem o que você vai falar. Pondere o lado positivo e o lado negativo da resposta. Se eu falar desse jeito, vai estar entregando para mim o lado positivo A, mas se eu falar desse jeito, vai entregar o lado negativo B. Então, pondere bem as suas respostas e não discuta com o negativo. Nunca, 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 nunca. Essa pessoa, ela está sendo negativa com você, não discuta com o negativo. Negativo gera mais negativismo, certo? Na fiação, na eletricidade, é assim. Negativo com negativo não casa. Aliás, negativo com positivo, né? Então, negativo com positivo não rola, né? Então, não discuta com o negativo se você é positivo, certo? Se você tem uma mentalidade positiva, não discuta com o negativo e não faça também o negativo se sobressair. Negativo gera mais negativismo e isso é muito ruim. E por último, use argumentos. Use muitos argumentos na hora de falar sobre pressão, porque argumentos são provas e as provas elas vão ter mais destaque, as especificidades vão ter mais destaque. Então, quando você está falando sobre pressão, se você argumentar, se você trazer provas, trazer dados, isso vai fazer com que a sua comunicação ela tenha mais força, a sua argumentação sob pressão ela ganhe mais destaque. Então, por quê? Porque os dados são reais, mostra que você tem conhecimento, mostra que você pode se sobressair. Então, desse jeito, dessa maneira, eu gostaria de dizer: mantenha calma, não fique nervoso, respire, não deixe a adrenalina tomar conta de você. Pense muito bem na resposta, pondere os lados negativos e positivos, não discuta com o negativo nunca e use argumentação. Se preciso for, use dados e provas para mostrar que aquele momento de pressão você vai conseguir se sobressair. Então, nosso podcast Fale Ainda Melhor para Convencer Muito Mais, método 3x10, ou seja, falar 3 vezes melhor e convencer qualquer pessoa em 10 minutos, está chegando ao fim. Você pode ouvir nossos podcasts pelo Spotify ou Deezer, também disponível no YouTube e no Facebook.
Também pode conferir nossos conteúdos diariamente nas redes sociais, no Facebook, Instagram. No Instagram é @FrancineoRibeiroTV. Também não deixe de entrar agora para o grupo do Telegram, né? Para receber dicas exclusivas. O link está aqui na descrição do vídeo. E para informações adicionais, acesse o site, que é www.francineoribeiro.com.br. É isso aí, Marciano. Obrigado aí pela sua participação. Hoje não tivemos o Júnior. Tem alguns probleminhas aí de saúde, melhoras para ele, mas com toda certeza a gente volta aí com o nosso podcast com o Júnior, se Deus quiser, na próxima semana, e dizer para todos que foi muito bom ter a companhia de você que está aí assistindo o nosso podcast, pronto e editado já, né? E para você também que nos acompanha através aqui do nosso canal, aqui do nosso Instagram. Gente, dizer também que o nosso Telegram está lá, está recheado de coisas boas. A gente está cada vez mais pensando em crescer e argumentar com muito mais qualidade e fazer com que as pessoas falem ainda melhor e convençam qualquer outra pessoa em 10 minutos com o método 3x10. Fale 3 vezes melhor e convença qualquer outra pessoa com os seus argumentos em 10 minutos. Forte abraço a todos e a gente se encontra na próxima semana. Valeu, Marciano!